E aí, tudo bem? Prazer mais uma vez de tê-lo comigo na minha residência, num momento tão difícil, no momento de quarentena, onde o importante é cuidar de nossas famílias, cuidar das pessoas, pensar na vida das pessoas. Fique em casa é a campanha, ou evite pelo menos o máximo de sair de casa. Continuando com a nossa aula de Química, módulo 13, primeira série do ensino médio, página 255. Essa aula será bem breve, bem tranquila. Por quê? Porque é uma aula que é continuação aí do módulo 12, que fala também de separação de componentes e misturas. Então, mais um método de separação, catação. Super simples, utilização manual de processos. Por exemplo, escolhendo o feijão, que tem alguns feijões desnecessários, que não te interessa, que está de repente feinho, ou uma pedrinha. Então, toda vez que eu utilizar de um processo manual, eu chamo de catação, tudo bem? Na continuação, nós temos um processo chamado flotação. Então, preste atenção nesse nome que provavelmente você nunca ouviu. Flotação. Em espanhol, flotar significa flutuar. Então, funciona da seguinte maneira. Imagina um recipiente que eu tenha dois materiais, bolinhas de isopor e bolinhas de ferro, mas milhares de bolinhas. Uma maneira simples para separar as bolinhas de isopor das bolinhas de ferro é jogar água. Então, inconscientemente, você já sabe, né? Que nesse processo, as bolinhas de isopor irão flutuar e as bolinhas de ferro irão afundar. Então, este processo é chamado de flotação. Eu introduzo um líquido com densidade intermediária a dois sólidos, onde um vai flutuar e outro vai afundar. Entendeu? Perfeito. Dissolução fracionada. O ano passado, retrasado, numa prova do Enem, caiu assim, numa sauna, os indivíduos estavam utilizando folhas de uma planta para dar um aroma nessa sauna, né? Então, e aí tinha várias alternativas, e a alternativa correta era extração. Tá, então o que é extração? Então, preste atenção comigo. A dissolução fracionada significa que eu acrescento um solvente que irá dissolver parte do meu sistema. Então, dissolução fracionada vai dissolver parte do sistema. Como se eu tivesse literalmente areia e sal de cozinha. Eu introduzo a água, o sal de cozinha dissolve na água e aí eu filtro o sistema. Então, é o mesmo processo utilizado para fazer um chá. E o café também, né? É um chá de saquinho. Já viram um chá de saquinho? Então, a água quente extrai os princípios que lhe interessam, né? Que dão sabor a esse chá, aroma, etc. E aí ainda as folhas desse chá que estão picadas são separadas por filtração, né? Que é aquele papel filtro que acaba utilizando no processo. Então, catação, flotação, dissolução fracionada. Fusão fracionada. Fusão é um processo que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, fusão fracionada é um sistema na qual eu aumento a temperatura do sistema, onde eu tenho substâncias sólidas, e uma das substâncias sólidas funde e a outra não. Então, fusão fracionada. É o mesmo processo da dissolução fracionada. Eu separo uma das partes, promovendo uma mudança, por exemplo, nesse caso, uma mudança de temperatura. Sublimação também tem a ver, porque sublimar é passar do estado sólido para o estado gasoso, direto. Então, se eu tenho naftalina, que é uma bolinha que é de espantar barata, e de repente areia, prego, alguma coisa assim, aquece o sistema, essa naftalina ela sublima. É claro que na prática isso não é muito bem-vindo, né, já que a naftalina vaporizada é muito tóxica, perigo inclusive, tá? Mas é um método de separação utilizado. Nós temos também a separação magnética. Essa daqui é bem simples, por quê? Basicamente, somente ferro, níquel e cobalto estão suscetíveis à magnetização. 99,999% é o ferro que aparecerá nos exercícios, tá? Então, se eu tiver lá areia e limalha de ferro, pó de ferro, pregos, aparas, sei lá, alguma coisa assim, significa que simplesmente passando-se um ímã você consegue separar esse sistema. Tranquilo? E último, cristalização fracionada. Por exemplo, se eu tiver o açúcar dissolvido na água, eu não consigo simplesmente aquecer, senão vai virar um caramelo.
Vai virar caramelo. Então não tem como eu aquecer para a água evaporar. Então tem que deixar a água evaporar naturalmente. Se o açúcar estiver dissolvido, é uma solução. Então a água vai evaporando, a parte que estava dissolvida, ela vai precipitando ou simplesmente cristalizando. Se eu tiver duas substâncias com solubilidade diferente, né, que dissolve em quantidades diferentes, aí o menos solúvel vai cristalizar primeiro e depois o mais solúvel, ou seja, cristalização fracionada. Tudo bem? Esse então é o segundo módulo que fala a respeito dos métodos de separação de sistemas heterogêneos. Semana que vem a gente fala do sistema homogêneo, ou na outra semana, quando as nossas aulas estiverem tudo normal. Tudo bem? Beijo do Marcão. A gente se vê. Até mais.